São Paulo atinge marca histórica, mas tem torcedor com complexo de vira-lata que insiste em não valorizar o time. Eles apelam até para comparações esdrúxulas com a Champions League, sendo que a Inter de Milão jogou como time de Libertadores para eliminar o Barça. Eu tava felizinho vendo a Champions League, mas fiquei deprimido quando eu vi a escalação do Zubeldia. Zubeldia e covardia. Isso é outro esporte, é outro jogo. Você viu essas comparações, essas citações no Twitter? O que você achou? O que você acha desse tipo de gente? Eu acho ridículo. Então vai ver Champions League. Vai lá, muda pra Europa. Vamos ver como é que eles vão te receber lá. Exa- Exatamente. Bom, antes de falar do jogo, né? Vamos falar dessa comparação que também é muito alimentada pela mídia, né? Nossa, como é bom ver a Champions League, né? Que esporte diferente, né? Sendo que, pra nós, na nossa opinião, 90% dos jogos da Champions League são insuportáveis. Ou você vai parar uma quarta-feira à tarde para assistir Ludogorets e Inter de Milão. Você não vai parar. O que vale na Champions League são a semifinal e final, né? Olhe lá, né? Porque quando tá o Real Madrid, então, você não dá nem graça pra ver, não é? Exatamente. É bem assim. Sei lá, a maioria do torneio é uma coisa meio enfadonha. Eu digo assim, por mim, né, pessoalmente, eu acho que é difícil eu ficar engajada com um jogo da fase de grupos. Assim, o da Inter de Milão com o Barcelona realmente foi um mata-mata muito divertido, né, de assistir, muito emocionante. Pô, foi 7-6 o agregado. Mas a grande maioria dos jogos não tem o mesmo apelo pra mim do que um jogo de fase de grupos do São Paulo na Libertadores. Ou de qualquer outro time na Libertadores, rival, né? Exatamente, porque daí você vai ficar secando os rivais, porque normalmente você não vai querer pegar, né? Você vai querer que o seu rival, entendeu? É lógico. E outra coisa, pra quem fica falando aí, a Inter de Milão, pra ganhar do Barcelona, ela jogou com 3 zagueiros, ela dobrou o lateral, né? Já que essa questão de dobrar a lateral é uma coisa mais burra que eu já vi. Nego reclamando disso, de dobrar a lateral. O tal do Carlos Augusto, que é jogador do Corinthians, foi jogar na segunda linha, jogou de ponta, ele é lateral. O técnico da Inter de Milão fez de tudo. E, inclusive, empatou o jogo e virou o jogo com a famosa casquinha. A instituição Chutão e Casquinha dando certo lá na Europa. Ou seja, eles copiando modelo de jogo daqui do Brasil, aqui da América do Sul. Famoso chutão do goleiro, Casquinha ganhou a casquinha, né? E empatou o jogo e virou o jogo depois. Exato. Ou seja, ainda tem isso, né? Exatamente. E jogaram, né, com a olhando pro céu. Olhando pro céu. Então tem que estar com a da aqui, ó. Olhando pro céu. Que é uma coisa muito mais característica daqui das terras sudacas do que das terras europeias, né? Exatamente. Então, Se não gente, jogasse com a olhando pro céu, não ganhava o jogo, não eliminava o Barcelona, não. então agora vamos falar, né, do jogo do São Paulo, jogo mais uma vez sólido, né, do São Paulo. Essa coisa de dobrou lateral. Não é dobrou lateral. Ele com o Ferrari, ele descobriu o modelo de jogar muito seguro com o Ferrarese. Ele aumenta a estatura da zaga, tem um cara que que defende muito bem, sabe atacar, né, o Ferrarese. E quando o São Paulo defende, ele coloca uma linha de 5 atrás, porque daí o Cédric vem pra jogar de lateral mesmo, e quando ataca o Cédric faz ali a função de ponta. É o ideal? Óbvio que não é o ideal, mas é o que ele tem pra oferecer, e tem dado certo, principalmente jogando fora de casa. A gente já falou aqui, né, sobre isso. E aí o São Paulo mais uma vez foi lá e, de forma segura, conseguiu o resultado, poderia ter sido até mais, né, lá contra o Alianza, e praticamente tá assegurando uma das melhores campanhas da Libertadores, né. Isso é fundamental pra fase de mata-mata. Com certeza. Porque te garante, né, jogar o segundo jogo do mata-mata em casa. Exatamente. Aí eu já não sei se é bom ou ruim, porque o São Paulo joga melhor fora de casa, né? Mas, tô brincando. Eu acho que é muito mais positivo decidir em casa do que fora. Essa questão aí da dobra de lateral, se você vê alguém falando isso, usando como argumento pra dizer que não gostou, a outra lá num privilégio absurdo que é ir assistir o jogo em Lima, quantos são paulinos que não têm condições gostariam de ter essa oportunidade, e Pessoal na internet reclamando. a desquerida lá, é o Zubeldia, exterminador do futuro, cornetando a escalação. Quando a realidade é que essas pessoas elas não entendem que o jogo ele tem diferentes momentos.
Ele tem diferentes momentos. E essa questão da dobra de lateral, você sem fazer a substituição, você consegue se adaptar a esses momentos diferentes do jogo. Essas pessoas que são mimadas, elas querem desde o começo do jogo exatamente a escalação que elas pensaram. Não pode ter dobra de lateral, não pode ter 3 zagueiros, não pode ter 3 volantes, tem que ser a base, tem que ser... Sendo que a estratégia que fez o São Paulo ganhar esses jogos fora de casa e atingir essa marca histórica nunca atingiu. Que é de 3 vitórias seguidas, 3 vitórias fora de casa na fase de grupo e também a marca de 13 jogos invicto na Libertadores, né? Exato. E aí, quais que são também esses momentos distintos dentro de uma mesma partida? É o adversário ficar mais cansado. E aí é o momento que o Ferreirão, ele vai brilhar no jogo, porque ele já é rápido, ele já é forte, ele já prevalece nesses contatos e disputas individuais dentro do mesmo jogo. Pra ele, sendo ainda um jogador muito jovem, 19 anos, recém-subido da base, é muito mais vantajoso que ele, nesse caso desse jogo fora de casa, que ele entre nesse momento que o adversário tá bem cansado, tanto que foi o que aconteceu ontem. Exato. Né? Então, você fica mais protegido, sabe por quê também? Porque o São Paulo, se ele sai atrás do placar nesses jogos fora de casa, vocês acham que ia conseguir virar? Vocês acham que dentro da estratégia do jogo, não tem problema se tomar um gol, depois vira? Não vira, cara. Não vira. Aí o time fica, o adversário, ele se fecha completamente, e aí sim que o São Paulo tem dificuldade contra essas defesas muito retrancadas e muito fechadas. Ainda mais fora de casa, num ambiente hostil, como é o estádio do Alianza Lima, né, de ontem. Então, eu acho essa leitura de jogo do Zubeldia é bastante positiva e tem rendido frutos na Libertadores, ou não? E outra coisa, uma coisa que a gente comentou, isso sem ter um primeiro volante. Olha como que o time tá conseguindo sobreviver, né? Aliás, na Libertadores, muito mais do que sobreviver, sobressair sobre um grupo difícil, que a gente já falou aqui também, e no Brasileiro sobreviver, sem ter um primeiro volante, porque o Luan tá se recuperando, o Pablo Maia tá machucado, voltou agora, e o Luiz Gustavo, né? Então, assim, sem ter um meio campo de pegada, mesmo assim o São Paulo consegue, o Zubeldia tá conseguindo encontrar soluções, cara. Você quer coisa... Isso é uma virtude enorme, cara, que eu também não lembro. Eu não lembro da última vez que o São Paulo foi tão competitivo jogando fora de casa assim, na Libertadores. Muito dessa cornetagem aconteceu antes do jogo até, né? Por pura birra de parte da torcida. E eu espero que com o resultado, os 3 pontos na bagagem, aliás, eu espero não, eu vejo, a gente tá vendo aí uma virada de chave das críticas, né, nas redes sociais, de pessoas que estão tentando já, conseguindo já encontrar virtudes no trabalho, né? E, cara, é aquilo, né? Vamos acreditar. A gente fez um vídeo também, vamos colocar aqui, né? Falando dessa desonestidade de certa mídia são paulina, certos comentaristas, aí, jogadores, influencers, de exigir muito mais do time num momento que tem que ter calma, né? E quanto que isso tem prejudicado, porque enfim, acho que o grande debate sobre o São Paulo até agora tem sido isso, né? Vai cair, não vai cair o Zubeldia, quem que tem que treinar o São Paulo? Enfim, e a gente fez um vídeo, tá aqui, e a gente espera que tenha acho que a gente tá conseguindo enxergar essa mudança de chave, as pessoas confiarem, acreditarem que o trabalho dele é sólido, né? E torcer, mais torcer do que cornetar. É que daí fica isso também. Mas também o time é fraco. Mas vocês vão ver quando pegar um time mais forte. Eu acho que as pessoas, até numa coisa meio humana, né, ficam tentando se proteger de um eventual fracasso na frente. Então, por exemplo, não, eu não vou sofrer com isso, você fica tentando se proteger do sofrimento. Eu não vou sofrer com isso porque eu já tava esperando. Lá atrás eu falei que quando fosse pegar um time mais forte, ia se ferrar. Entende? Só que isso é prejudicial. E é pouco... O que tá acontecendo agora foi essa vitória. Então, calma. Se chegar lá no momento de enfrentar um time mais forte, aí a gente vê quem que vai estar disponível. Muito provavelmente o Oscar já vai ter voltado. Que muda, principalmente o jogo do São Paulo em casa, a presença do Oscar muda muito. Então, não precisa ficar nessa proteção. Sabe quando, por exemplo, você tá num relacionamento abusivo, que é um relacionamento abusivo que o São Paulo, a diretoria do São Paulo estabelece com o torcedor? Sabe quando você tá dentro de um relacionamento abusivo? E aí, você sabe que você, sei lá, você vai ser traído ou traída. E aí você meio que fica com uma postura meio também tóxica no seu dia a dia com a pessoa, porque você fica meio que tentando prever pra você não ser feito de palhaço. Uhum. E aí você acaba ficando ciumento ou ciumenta demais. Não, porque você já tá meio que tentando conter os danos colaterais
E aquela coisa que nem aconteceu ainda. Então, entende? Eu vejo essa correspondência aí com essa parte da torcida do São Paulo. E eu queria destacar as partidas de ontem de Juan Tressoldi, muito bem substituindo a Arboleda, muito seguro, marcou o Guerreiro como ninguém, muito bem. Enzo Dias, um monstro, diminui todos os chutes, é muito voluntarioso esse jogador, muito raçudo, não desiste de nenhum lance. Muito boa partida do Enzo Dias e do André Silva também. E do Alisson. O Alisson jogou demais ontem, né? E isso fica ainda mais valoroso considerando a sequência absurda de jogos seguidos que ele vem sendo titular. E também o André Silva com os 2 gols, porque ele pode ser caneludo, sei lá o quê, mas a verdade é que ele põe a bola lá dentro pelo menos uma vez praticamente todo jogo. E é isso, né? E o São Paulo, então, como eu disse, conseguiu sobreviver, né? Sem as grandes figuras do elenco. E conforme eles vão entrando, o adversário vai vendo também, vai temendo. Talvez essa sequência de empates do São Paulo não acontecesse se o São Paulo tivesse um desses caras. Porque o adversário teme, né? O adversário sente. E eles são diferentes mesmo, né? Por isso que eles ganham o que eles ganham. Então, e a juizada respeita mais. Respeita. Tanto que o Lucas entrou e o juiz expulsou o cara lá do Alianza. É isso. O que vocês acham? Deixa no comentário. Não se esqueça de se inscrever, beleza? E até a próxima. Beijo na alma.